Fala galera, beleza? Bans e Guimarães novamente na área, aqui no Bans Pod Nerd, que é claro o seu podcast de cultura nerd. Afinal, hoje é dia de Papo Nerd, grande Guimarães. Bem-vindo, meu querido. Brigadão, Bans, brigadão ao público que tá aqui com a gente, mais um programa. Hoje teremos uma sessão nostalgia, mas pra mim foi bastante, não foi pouco. Mas o programa hoje tá bem bacana, vamos trocar uma ideia sobre a série da Ahsoka. Exatamente, meu povo. Hoje o programa é exclusivamente para falar dessa série maravilhosa, dessa série que voltou a colocar Star Wars nos trilhos, que na verdade, na minha humilde opinião, depois eu falo um pouquinho mais, foi a cereja do bolo de ter voltado, né? Deu umas escorregadas ali com série no início, veio derrapando lá no último filme da última trilogia, mas enfim, eu acredito que a Ahsoka agora, nas mãos do Dave Filoni, voltou a trilhar um caminho correto, um caminho na luz de Star Wars aí. Por isso, galera, se vocês curtam o nosso trabalho, gostam de um podcast de opinião e caiu de paraquedas nesse episódio pelo YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e, claro, clique no sininho para receber as notificações. Se você nos ouvir pelo seu agregador de podcast predileto, deixa seu comentário lá com a gente, nos sigam lá também e, claro, nos avalie. E como sempre, também nos sigam nas nossas redes sociais, @BansPodNerd. Recadinhos dados. Olha, eu preciso começar dizendo, Guima, obrigado, Dave Filoni, porque que série linda, cara. Se vocês lembram dos nossos papos anteriores, eu estava tentando não elevar meu hype, né? Porque Obi-Wan, eu tava com um hype parecido com Obi-Wan, e Obi-Wan realmente deixou a desejar na maioria dos pontos pra mim, assim, não curti tanto. Melhorou depois em Endor, já tinha o The Mandalorian, né? O Mandaloriano tinha elevado um pouco o nível, voltado a ser uma aventura espacial que eu gosto de Star Wars. Enfim, até que chega a Ahsoka, que traz o mundo das animações para live action. Guimarães, para falar que essa série não foi 100% para mim, primeiro vamos falar do ponto negativo. O único ponto que me deixou só falar, poderia ter sido melhor, não que seja ruim. Poderia ter sido melhor. As lutas e suas coreografias. Parecia pra mim, a gente que tava familiarizado com as lutas aí de, por exemplo, até o Obi-Wan foi as lutas ok, mas as lutas dos filmes, tirando logicamente a trilogia original, as lutas me pareceram um pouco travadas, me pareciam em câmera lenta, sabe? Não teve aquela harmonia, aquela dança que a gente tá acostumado. É um fator ruim totalmente? Não é. É uma coisa particular pra mim, porque eu tava acostumado, né? Agilidades, eu achei os personagens na hora da luta um pouco travados. Esse é o meu único ponto. Não vou falar nem negativo, eu vou falar desfavorável a uma nota máxima, assim, de Ahsoka. Mas e pra você, o que teve algo aí que você olhou meio torto ou foi tudo realmente aquele aquecimento gostoso no coração? Não, teve situações que nem que você comentou em relação à parte da briga de Jedi, eu não sei se foi proposital realmente, mas teve alguns momentos ali bem específicos que parecia que estava um pouquinho em câmera lenta mesmo, ou que eles estavam mais devagar para tentar encaixar a coreografia da batalha na cena, sabe, alguma coisa desse tipo. Mas nada que atrapalhasse a história, muito pelo contrário. Para mim foi muito bem feito. E tenho que pegar e falar que acertei. Manda, eu sabia que você ia puxar. Tenho que dizer acertei. Manda, e dá o contexto geral. Pessoal que não sabe, uns programas atrás, quando tava pra sair a série, né? Como eu falei, 8 semanas atrás, praticamente. A gente tava meio que estipulando que poderia vir. Expectativas, né? As expectativas. E eu falei que eu tinha uma expectativazinha ali, sim, de aparecer o Vader, né, o Anakin. Claro que eu não esperava que fosse tudo aquilo, que, rapaz, eu chorei assistindo aquele episódio, foi a coisa mais linda do mundo. Lindo, nossa, lindo. Assim, na hora que apareceu, não leve spoilers, mas quando apareceu o Rex na cena, aí me debulhei, né, foi pro saco, não deu pra segurar. E, peraí,
Rapaz, a voz é marreada. Ficando sentimental, acontece. Não faz parte. E assim, a gente tava imaginando mais ou menos o que poderia vir a acontecer e tal. Eu não lembro exatamente o que foi que eu falei, mas eu lembro que tinha alguma coisa em relação a ele aparecer pra ser alguma coisa de contexto próprio dele, da Ahsoka, né? Alguma coisa deles mesmo. E de ter feito, né? Foi o que aconteceu. Né? Foi aquela cena de treinamento dele, continuação do treinamento, né? Uhum. E pra mim foi uma coisa incrível. Fora que ainda existem algumas teorias que talvez foi ele que salvou a Ahsoka, tem isso também. Existe uma certa teoria aí que ele, no finalzinho, talvez ele tenha conseguido controlar o rolê da morte lá, que era o que ele queria. Né, que foi o que ele pegou e falou pra ela, você decide se você vai viver ou vai morrer. Então, tem todo o contexto. Teve uma galera até soltando pela internet isso daí. E eu parei pra pensar, realmente tem um pouco de sentido. Mas, cara, pra mim essa série foi uma nostalgia absurda pra quem cresceu assistindo Star Wars no começo dos anos 2000, que pegou desde do Clone Wars, eu assisti uns pingadinhos, né, como eu falei pra vocês no começo, não assisti o Rebels inteiro, mas eu vi uma coisa ou outra. Teve os primeiros filmes, então assim, foi uma sequência muito bem feita. Muito bem feita. Eu acho que Star Wars, pra mim, volta às origens. Por quê? Vamos falar da trilogia clássica. Na trilogia clássica lá, primeiro, lógico, o primeiro filme é mais sobre a jornada do herói e tudo, mas em segundo plano é Obi-Wan e Luke. É mestre e aprendiz. Depois, a hora que já aceitou a jornada do herói, já aceitou o futuro dele aí, como protagonista, digamos assim. Né? A partir do segundo filme lá, Império Contra-Ataca, mostra de novo mestre e aprendiz, Yoda Luke. Isso foge um pouco, foge tudo ali, no terceiro filme, lá o Retorno de Jedi, porque mostra já o Luke como cavaleiro Jedi. Concluiu o ciclo dele de aprendizado, mas sempre teve um mestre na vida do Luke. Trilogia prequel lá, ou prequel, não sei como que é o correto, me corrijam por favor. Também, novamente, primeiro filme é mais Qui-Gon, Obi-Wan, mestre, aprendiz. Segundo e terceiro filme, Obi-Wan e Anakin. Sempre teve mestre aprendiz e os conflitos entre eles, as tretas. Clone Wars tem isso pra isso que eu ia falar. Também. Clone Wars é a mesma coisa com Anakin e com Ahsoka, principalmente com Anakin e com Ahsoka, porque eles têm a personalidade muito parecida. Muito mesmo. Dá vontade de se enforcar os dois e tanta imprudência de vez em quando. Rebels também tem o Kanan e o Ezra, de novo. Então, assim, Star Wars sempre teve essa pegada de mestre-aprendiz. Ahsoka é um deleite sobre isso. É um deleite mesmo sobre isso, porque foca... Lógico, a Ahsoka é a protagonista, mas foca na relação dela com a Sabine. Sim. Foca muito, que elas não se dão bem. Daí, a Ahsoka, a hora que fala pra ela... Eu entendo, pra não dar spoiler, eu entendo a sua atitude e nunca vou te abandonar. E no final, a Sabine realmente também não abandona a Ahsoka. Sim. Cara, foi lindo. Foi lindo. E daí, lógico que teve, assim, as coisas para agradar os fãs. Que pra mim, a figura do Ezra ali, só pra agradar fãs de Rebels, assim, porque ele não teve tanta importância na série. É que, na verdade, se for que a gente tava conversando meio em off, até já falar pro pessoal aí, se vir a ter, né, uma continuação direta ou uma segunda temporada, já faz um pouco de sentido, que pra mim é mais uma situação de uma segunda temporada do que pegar realmente e sair o filme que a gente tinha comentado. Né, sobre pegar e fazer um que o... Oh, meu Deus. O Smurf lá, o Smurf. Não lembro. E ele vai ser o vilão geral e tal. Então, assim, talvez ainda acho que não seja esse ponto, porque ainda tem algumas coisas pra desbravar, né? O final ficou muito aberto. Tava pensando nisso daí hoje. Sobre esse ponto que o Guimarães tá comentando, galera, pra quem não tá antenado nos rumores, já é fato que a gente vai ter um filme de Star Wars dirigido e acho que escrito também pelo Dave Filoni, aí, pro criador de Clone Wars, de Ahsoka, enfim, toda essa galera nova aí. Então, os rumores dizem que pode ser um filme de Star Wars que dá continuidade
a Ahsoka pra fechar. Há outros rumores que falam que vai reunir Mandaloriano e Ahsoka nesse filme e trazer o Thrawn como chefe Mor mesmo, né? Ou que a terceira possibilidade é que teria primeiro uma segunda temporada de Ahsoka para depois ter um filme com um fechamento. São apenas rumores, ainda não há nada cravado disso. A única coisa cravada, na verdade, é que vai ter um filme do Dave Filoni. Olha, se fosse para trazer a minha opinião sobre isso, eu acho que deveria ter uma segunda temporada de Ahsoka, mesmo 8 episódios, e fechava com o filme. Não envolvia o Mandaloriano, não envolvia, né? Porque já tem enredo suficiente também, né? Já, e o Mandaloriano é o Moff Gideon, o chefão da vez lá. Então, eu podia deixar aquela trama com ele ali. Poderia fazer menções aí, tudo bem, pequenas menções. Mas, pra mim, nesse sentido, no atual contexto que temos, eu acho que faz mais sentido fechar essa, entre aspas, trilogia aí com o filme do Dave Filoni. Cara, outra coisa que me chamou muita atenção, aí eu já não sei, Guima, se a parte de Clone Wars que você assistiu envolve principalmente o final. Então, um pequeno alerta de spoiler do último episódio, quem ainda não conseguiu assistir, o último episódio de Ahsoka, no qual aparece a estátua do filho, do pai e da filha. Porque pra quem assiste Clone Wars sabe do que eu tô falando, que eles são os deuses, como é que é o planeta? Morte? Os deuses de Morte ou Tatormir? Nem lembro mais. Morte, acho que é Morte, acho que é Morte. Que eles representam, o filho é a versão obscura da força, o lado negro da força, a filha é o lado da luz e o pai é o balanço, é o equilíbrio entre os dois. E tem 3 episódios seguidos em Clone Wars que o pai vai atrás do Anakin pra ele realmente, como escolhido, ser a pessoa que vai continuar o equilíbrio da força. É lindo o episódio, é lindo. Não vou dar mais spoilers que isso, assistam, que é muito bacana. Envolve a Ahsoka, algumas mortes importantes. Que envolve uma morte importante, envolve diretamente aquela corujinha que aparece no final. Tá? No final de Ahsoka, que a Ahsoka fica olhando. Uma coruja branca. Exatamente. De virgens dando um rolê. Enfim, então assim, cara, ver tudo isso em live action, coisa que eu jamais iria imaginar, cara, é muito gratificante. O fator aventuresco é muito bacana. Ter um droid sarcástico, um droid para dar contexto, por exemplo. O droid lá, ele adora dar contexto da antiga Ordem Jedi. A cena do episódio 7, eu vou falar meio por cima. Ele falou assim, quem que é esse droid pra vir falar alguma coisa, tipo, menosprezando? Só vê o bichinho pistola saindo. Eita, vai descer o cacete. Ele só treinava as Jedi, ele era até um pouco historiador, pelo que eu entendi. Enfim, ele criava o sabre de luz aí pros Padawans. Cara, então é fenomenal o que o Dave Filoni fez com essa série. Pra resumir a minha parte do que eu curti mesmo dessa história, principalmente dando continuidade ao fator aventuresco de Star Wars, essa questão de mestre aprendiz, e por último, meu amigo, não tem como falar no bendito / amado fanservice que essa série trouxe. Principalmente Anakin Skywalker, Darth Vader, ali pra gente. Foi um fanservice tremendo. Então esses, cara, foram os 3 principais pontos que trazem pra mim, que falam que Ahsoka, pra mim, atualmente é o melhor de Star Wars. Eu passo a palavra pra você, meu querido Guimarães, pra trazer esses pontos aí, que olha, é muito bom. É uma coisa meio engraçada, porque a gente já tinha vídeos antigos até, você fala assim, no começo do episódio 1, 2 e 3, lá quando lançou, que o pessoal ia entrevistar o autor da Anakin, o Hayden lá. O Hayden. E a galera massacrando. Nossa, cara, massacrou mesmo. Isso chega a ser triste na época, porque pra mim, acho que esse foi um dos motivos de ter se afastado um pouco do cinema.
Porque se a gente para pensar, o único filme que teve depois de Star Wars foi Jumper, né, que também foi um filme muito bem feito, um dos meus favoritos. Eu curti, assisti. E eu não vi mais ele fazendo filme nenhum, série, nem nada, literalmente se isolou. Eu imagino que deve ter sido realmente por conta de alguma coisa que tenha acontecido nessa época, mas tá vendo o carinho do público, né, do pessoal com o ator hoje, que a gente já viu vídeos a rodo, né, do pessoal, até no evento que teve no começo do ano, né, do Star Wars, e ver realmente a Disney dando essa chance para voltar o personagem, literalmente pegar ele no colo, vamos cuidar desse personagem direito, né, vamos mostrar um trabalho para ele, porque literalmente assim, se todo mundo se diz só que tá no cinema, cara, o Anakin é um personagem papel, assim, meio bunda que ninguém gosta, porque é o cara que se revoltou, não sei o que tem. Agora você assistiu Clone Wars, acompanhou, entende os contextos que tem ali no meio. Cara, pra mim o Vader é absurdo, tá? Que eu já peguei e falei, pra mim ele continua sendo escolhido até o dia da morte. Você pegar pra ver exatamente a linha cronológica ali, ele foi, até que chegou num ponto que literalmente ficou um Jedi e nenhum Sith. Equilibrou tudo, tchau. O único Jedi que ficou foi o Luke, e a gente já viu o que aconteceu com o Luke, né? Foi aquela coisa maravilhosa. Eu não quero nem comentar sobre. A gente vai ter que fazer um episódio só sobre isso. Não vou entrar nisso. Falando mal de Luke Skywalker, é isso. Mas assim, pra mim foi uma coisa extremamente nostálgica, vendo tudo aquilo, fora poder ver de novo, né, um pouquinho do Vader ali, que pra mim é um personagem que tem uma filosofia muito forte. O Star Wars em si, né, ele tem um contexto filosófico muito forte. E eu não sei explicar de verdade, porque pra mim é um aglomerado de sentimento, assim, de coisa. Ao mesmo tempo que deu aquela euforia, aquela coisa toda, deu vontade de chorar, deu felicidade de estar. Porque, por exemplo, eu cheguei a ver situações de quando eu assisti Star Wars quando era criança em alguns episódios, sabe? Tipo, a mesma sensação, a mesma coisa ali no meio. Então, eu vi eles realmente abraçando isso daí, trazendo de volta uma coisa que eu não vi em Star Wars fazer muitos anos. Então, pra mim, a série da Ahsoka tá sendo de longe, assim, disparada, melhor até agora. Não teve. Concordo em gênero, número e grau. E falando em concordar, e vocês, meus caros amigos que estão nos acompanhando até esse momento, que acham de Ahsoka? Deixa seus comentários lá no YouTube, caso você estiver nos assistindo por vídeo. Logicamente, se inscrevendo sempre aí no canal, dê essa força pra gente. Ou caso você estiver nos ouvindo pelo seu agregador de podcast, deixe seus comentários nas nossas redes sociais, @VansPodNerd. Guima, pelo menos hoje chegamos num bom consenso. Que Ahsoka é o melhor de Star Wars no seu auge, assim, porque agregou muito, agradou a mais gente ainda. Então, olha, realmente são boas vibes pro futuro. Sim, e eu vou ser bem sincero, quem não assistiu ainda, assista. Vai por mim, se você assistiu, cresceu vendo Star Wars, qualquer coisa do que a gente falou aqui até agora, vai assistir, que vai valer muito a pena. E eu vou ser bem sincero, foi a única série que me tirou do eixo até agora do Star Wars, ao ponto do fator nostálgico ser tão pesado que eu cheguei a chorar. E isso eu não vi nenhuma fazendo. Hashtag fica a dica, galera. Hashtag fica a dica. Guima chorou, é isso. Boa. Guima, então, brigadão dos seus pitacos aí. É isso. Valeu mesmo, parceiro. Brigadão público com a gente até aqui no final. E lembrando, comenta aqui no vídeo ou no Instagram. Compartilha com a amiguinha, com a menina, coleguinha, vizinho, cachorro, papagaio, corvo, que também corvo conversa. Então, verdade, hein? É muito bem feito. E, enfim, é isso. Brigadão e que a força esteja com vocês. Gostei desse encerramento, hein? Tem que acabar direito. Galera, brigadão então da sua audiência. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.